Não existem palavras que possam definir Milton Nascimento. O nosso Bituca é Brasil, é puro Brasil. Chega agora aos cinemas um imperdível documentário Milton Bituca Nascimento, dirigido pela Flávia Moraes, em que a gente tem o privilégio de acompanhar esse gigante da música brasileira na sua turnê de despedida. Em Milton, todo o amor que vem é o amor que volta, como um círculo de som que ecoa. A ideia do documentário surge a partir da necessidade, né? Acho que a palavra é essa, de registrar a última turnê do Milton Nascimento. Quer dizer, o cara vai se despedir dos palcos, precisa registrar. E a gente começa o documentário muito pequenininho, assim, enquanto a gente conversava sobre essa possibilidade, mandamos uma câmera para a Europa simplesmente para não perder as imagens dos primeiros shows, enquanto a gente discutia o que fazer com isso, né? Então começa, na verdade, com a necessidade do registro. À medida que a gente ia trabalhando e havia uma preocupação muito grande, porque naquele momento o Bituca estava saindo de uma pandemia muito fragilizado, ele mal caminhava, e eu tinha muita preocupação de se ele poderia e teria condições de, além de fazer a turnê, quer dizer, primeiro eu me perguntava, ele vai conseguir fazer essa turnê internacional? Imagina um mico, você decide fazer um documentário sobre uma turnê que, por eventualidade, não termina, Acontece. não emplaca, ele adoece, fica fraco, mas é incrível. O Bituca foi ficando mais moço e mais forte à medida que a turnê ia caminhando, as coisas se encaixavam, elas aconteciam. Quase. O Bituca gera milagres, eu arrisco dizer, sem ser absolutamente religiosa, longe disso, né? Mas ele realmente é uma figura predestinada. O filme é um road movie, ele não tem um roteiro definido. A gente tinha conceitos, a gente tinha premissas, mas a gente arriscou. A ideia é seguir o Bituca e levar as pessoas para viajar com ele nesse recorte. É um recorte, não dá para botar a vida do Bituca num filme de 1h50, seria de uma pretensão enorme. O que é uma despedida diante da imortalidade? Tempo é travesso, a vida travessia. Porque você falou assim que nasceu da necessidade do registro, né? E como que foi então que o próprio Milton embarcou? Porque a gente sabe que ele é muito tímido, né? Eu opto por uma entrevista que eu considero muito o jeito, a cara do filme, que é uma entrevista feita em Los Angeles, onde eu pedi para colocar as câmeras fora do quarto, através da porta, a gente olha para ele quase numa atitude de voyeurismo, né? Aquela coisa entre a fresta da porta, sem invadir o quarto dele, mas vendo e escutando, e fiquei atrás da parede conversando com ele, tocava músicas e de alguma maneira trazia uma série de alavancas e de disparos para buscar nele momentos de tranquilidade. Naquele dia, ele estava absolutamente disponível, aberto, tranquilo, e a conversa rende absurdamente. Então, eu levei Guimarães Rosa, eu levei Ângela Maria, eu levei uma série de coisas para Ray Charles, para cutucar o Bituca. Essa entrevista é absolutamente histórica. Então, assim, eu acho que, respondendo a tua pergunta, o tempo que a gente teve possibilitou esse trabalho, obviamente também a percepção de quando insistir, quando não insistir, quando deixar descansar, não levar o assunto a um estresse, né? Isso é muito importante. Eu acho que vocês têm uma finesse assim, musical, porque vocês trabalham aí, eu acho que é um trabalho conjunto, tanto de seguir essa proposta, né, de sobreposição do próprio Milton falando, que já vai, remete à história dele inicial, da caverna, em que ele sobrepunha a própria voz num eco. Assim, é um brilhante. Eu queria entender se, enfim, de onde veio essa ideia de colocar isso em tela. Eu vou te dizer o seguinte: que bom ouvir uma pessoa com a sensibilidade, com o ouvido e com a percepção para esse trabalho de polifonia,
de sobreposição de layers, que é, na verdade, uma citação à questão do eco, né? Porque Milton começa brincando com o eco nas grutas e falando em cima da própria voz. Então, a gente usa, sim, a repetição das histórias, a repetição das músicas, para trabalhar com um eco que, na verdade, não é eco, é um eco da vida, né? O eco da repetição. Vocês trazem muitas personalidades da música, né? Enfim, até gente que não tá mais aqui entre nós, né? Enfim, vocês têm, cara, Sérgio Mendes, Quincy Jones, você tem Gil, Caetano, quer dizer, é um repertório musical, são gigantes da música. Como é que foi, enfim, essa conexão musical, essa trajetória musical que vocês quiseram colocar no filme? Porque isso tudo surgiu das próprias histórias desses artistas. Porque se você pegar, por exemplo, o Pat Metheny, contou na entrevista dele que toda a influência do Milton na música dele, que ele começou a fazer músicas com vocalizes por causa do Milton. Então, a gente foram surgindo, na verdade, espontaneamente essas histórias, né? Uma mistura de convidados que foram literalmente caindo no nosso colo, assim, surpresas mesmo, com convidados escolhidos a partir do momento que a gente já tinha uma massa crítica, né, captada algumas entrevistas, e que a gente entendia, então, que precisava do Caetano para organizar a bagunça, né, e ser mais cerebral, precisava de determinada pessoa para fazer um contraponto, mas o início. Os convidados vinham assistir o show, eles eram convidados pelo Augusto para assistir o show, e a gente estava lá com uma arapuca esperando. Quando o cara chegava, puxava, eles se dispunham a falar, e a gente tinha um set preparado para ir conversando com as pessoas. Aconteciam muitas coisas, Lili, que a gente ia se dar conta quando a gente ia montar o material. Sabe, gente, não estou acreditando, olha o que eu estou vendo aqui, porque era tão rápido, era tão visceral, era tão. A gente estava Então, de verdade. É muito de verdade, né? A gente literalmente, a gente viaja com bituca e a ideia é levar as pessoas para fazerem essa viagem junto. Olha, dito isso, eu quero elogiar então o desapego de vocês, esse exercício de desapego que vocês tiveram com o material, porque eu imagino que deve ter material ouro, assim, ouro, muito ouro. Foi uma loucura, realmente. Foram anos, foi mais de ano de edição. Mas também um processo assim de entender que o material ele parecia imã, sabe? Você colocava as coisas e ele ia de alguma maneira se complementando de um jeito que, sabe, quando você põe um imã na frente do outro com limar, e assim a coisa faz. Eu digo, gente, eu estou acreditando. E coisas que eu tinha filmado 6 meses antes, 3 meses depois, nos Estados Unidos, em Minas, no Rio de Janeiro, uma loucura, realmente. Você falou uma coisa interessante antes, você falou, a gente deu uma organizada, enfim, esse daqui precisa de um pensamento crítico para contrapor e tal. E eu queria que vocês falassem um pouquinho também desse recorte que vocês trazem também, não diretamente questão do racismo, mas assim, puxa pela questão da ancestralidade. Mas vocês têm nomes muito importantes falando a favor, corroborando, né, essa narrativa também de Djamila, enfim, Mano Brown, uma galera toda falando sobre as próprias experiências, ou seja, de novo, a partir do Milton, se expande. Ponto muito bem colocado, Lili, porque eu tinha muita, digamos assim, estava com luvas de pelica de como eu, diretora branca, iria mergulhar nesse assunto sem eventualmente cometer uma gafe, cometer um erro de análise. A gente sabe que hoje em dia a gente está tão policiado, né? A gente tem tanta milícia intelectual e social em torno da gente, que às vezes uma palavra mal empregada e você condena um filme, você condena uma pessoa, você cancela uma pessoa. Então, eu estava muito preocupada com isso. Como trazer para o filme essa questão, uma questão fundamental, não só para o Brasil, mas não só para o Milton, mas para o Brasil, que é a questão do racismo. E, para minha sorte, mais um dos milagres, esse me salvou, né? Esse assunto veio absolutamente e naturalmente na voz de quem pode conversar sobre isso com muita categoria, com muita propriedade. Mano Brown, Criolo, Djavan, e a Djamila. E é um ponto que vem de forma espontânea no filme, como a maioria das situações do filme. O filme ele é um caminhar pelo incerto, né? E depois, obviamente, a gente organiza isso, e esse é um assunto que vem. Acho que a sequência de Morro Velho é uma sequência antológica, com aqueles caras recitando Morro Velho, canção e música do Vitinho, com
o Hamilton fazendo aquele bandolim inacreditável, é um dos pontos altos do filme. Um filhote do documentário, que é um álbum que o Vitor está produzindo, que tem a ver com essa questão do tempo dentro do filme, que a gente faz uma opção muito clara a partir de uma entrevista da Carminho, que diz que um artista do tamanho do Milton, ele não morre, ele não tem fim, ele continua carregado por novos artistas e outros artistas, e o filme termina, não por acaso, com Dora Morelenbaum, Tim com o Tim Bernardes. Bernardes, com o Zé, quer dizer, com Amaro de Portugal. Então, toda essa galera, como se, de alguma maneira, a gente alcançasse com isso uma continuidade, né? Um renascimento. E o Vitinho está fazendo um álbum. Então, foi a materialização dessa ideia, né, que a gente teve no filme, né, dessa essa coisa que a Carminho disse e tal, e a gente acaba o filme com Ânima, com o Tim Bernardes, a Dora Morelenbaum e o Zé Barra cantando, e aí a gente teve a ideia de fazer essa materialização desse conceito, né? Disco, então toda essa geração mais nova, e a Sandy entra aí como quase que abençoando a coisa, Um né? ponto de ligação aí, né? De intercâmbio, né? Pois é. Aham. Interpretando as músicas vários clássicos do Milton, são 12 faixas que saem distribuídos pela Universal Music. A gente lança a Sandy cantando Travessia junto com o filme, e em seguida, 2 semanas depois, 10 dias depois, sai o disco todo, que chama Renascimento. Então, Flávia Moraes aqui, eu sou a diretora do filme Milton Bituca Nascimento, esse é o Vitor Poças, que é o diretor musical, nós somos também coprodutores. A gente quer convidar vocês para essa viagem, que é acompanhar o Milton durante a sua turnê de despedida. E que se emocionem e que, enfim, se emocionem muito com o Milton, que é o que a gente está fazendo desde que começou a rodar esse projeto.